Quando o lado mais forte pede para negociar de repente, saiba que uma catástrofe aconteceu nos bastidores e a mídia não foi autorizada a divulgar. Ataques extremamente precisos, alvos cujas imagens não apareceram nas telas e uma nova tecnologia que virou o equilíbrio de poder de cabeça para baixo da noite para o dia. Há algo muito grande sendo preparado nos bastidores. E um erro de inteligência grave está abalando os corredores da liderança por trás das portas fechadas. O que ainda não vimos? Quero dizer, por que esse sigilo assustador? Todos esses detalhes vamos revelar hoje, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco! Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para analisar os últimos desdobramentos desta guerra que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Epstein. O que realmente chama atenção hoje é esse bombardeio com mísseis iranianos que teve como alvo hoje vários objetivos americanos e israelenses, e que veio como resposta às declarações de Trump de que começaram negociações para pôr fim a essa guerra. Então, a Guarda Revolucionária Iraniana lançou esses mísseis, talvez como uma mensagem, ou seja, de que é ela quem está negociando hoje com a coalizão Epstein. Na verdade, essa guerra provou, e o Irã mostrou de forma muito clara, que domina a linguagem da defesa, assim como domina também a linguagem do ataque, ou seja, defesa e ataque ao mesmo tempo. E o que é interessante e que os Estados Unidos perceberam e se convenceram hoje é que tudo o que vocês estão vendo agora é apenas uma pequena parte do que as capacidades iranianas escondem. Hoje, dizem no Irã que a maioria das unidades da Guarda Revolucionária Iraniana ainda não entrou nesta guerra. Dizem que há grandes surpresas aguardando a região caso haja uma escalada maior. Também é assim, o interessante hoje é que, apesar de Trump ter dado ontem esse novo prazo de 5 dias, falando sobre negociações para parar a guerra e outras declarações que confirmam que os iranianos venceram essa batalha. No entanto, vemos que o Irã não se importa com nada disso. Vemos que o Irã, ao contrário disso, continua com os ataques militares, continua com os planos militares, como se essa guerra fosse durar por mais alguns meses. Está claro que o Irã, quero dizer, tirou proveito das experiências anteriores. Sabe muito bem como o Trump, ou essa coalizão de Epstein em geral, é enganadora, não cumpre nenhum acordo ou promessa. Ou seja, o Irã está totalmente convencido hoje de que essa derrota constante que a coalizão de Epstein está sofrendo certamente vai levá-los a planejar mudar o equilíbrio da guerra de qualquer maneira. Vai levá-los a tentar qualquer novo truque para colocar o Irã numa armadilha e virar o rumo dessa guerra. Mas o bom é que o Irã está atento a esse aspecto, ou seja, pelo contrário, afirma que continua nessa guerra e que em breve dará o golpe final. O Irã, ou seja, Trump na verdade já tinha se convencido há uma semana ou uma semana atrás de que não há utilidade nessa guerra e que é impossível alcançar o objetivo principal dessa guerra. Ou seja, dessa forma derrubar o regime iraniano é impossível e até mesmo conquistar qualquer vitória contra esse país é impossível. De qualquer forma, até mesmo a vitória ilusória que Donald Trump vinha planejando há algum tempo, ele não conseguiu alcançar. Ou seja, essa guerra se tornou um grande fardo para os Estados Unidos, sem nenhum benefício digno de nota. Nem mesmo a guerra midiática é mais eficaz. Diante dessa imagem, diante desse cenário claro dessa guerra que confirma a vitória do Irã, não há mais sentido em uma guerra midiática que distorce os fatos, porque as coisas ficaram claras para todos hoje. Então, caros telespectadores, o que se observa é que o Irã recentemente mudou sua tática militar
passando de exibir seu poder e suas capacidades de mísseis para uma nova tática que visa causar o extermínio militar de Israel. Todos vocês, caros telespectadores, vão notar que recentemente os mísseis iranianos estavam caindo sobre alvos em Israel. Nós vemos isso, quero dizer, em vídeos, em transmissões ao vivo e assim por diante, mas depois disso não há filmagens. Onde exatamente foi esse ataque? E qual foi exatamente a dimensão desse ataque ou dados desse tipo? Quero dizer, por quê? Porque esses alvos eram militares, quartéis, bases militares, bases aéreas, fábricas militares. Ninguém pode determinar o tamanho dessas perdas, exceto Israel. Até mesmo essas empresas que fornecem imagens de satélite publicam fotos de algumas das perdas sofridas pelas bases militares americanas na região, mas não publicam imagens dessas perdas em Israel, dentro de Israel, ou seja, há um grande sigilo sobre essas perdas. Desta vez, o Irã foi mais ousado, foi mais forte do que nunca, foi mais avançado e causou mais perdas ao exército israelense. Perdas muito grandes, que nunca foram divulgadas, estão sendo testemunhadas por Israel, algo que nunca aconteceu em todas as guerras que travou. E aqui, todos devem prestar atenção a esse ponto, que confirma que o cenário do fim está realmente se aproximando rapidamente, porque essa guerra de desgaste não foi apenas contra os Estados Unidos, prestem bastante atenção, mas também contra Israel. Hoje, se falarmos sobre as perdas militares de Israel, desde a guerra de 7 de outubro em Gaza até hoje, veremos que Israel, através da guerra em Gaza, depois a guerra no Líbano e agora essa guerra com o Irã e com o Líbano, perdeu um número muito grande de tropas. E em termos de equipamentos, estamos falando de um grande número de tanques Merkava, um grande número de drones, muitos equipamentos logísticos, guindastes e escavadeiras, e assim por diante, um grande número de soldados, mais de 10.000 soldados, algumas aeronaves e assim por diante. Mas não há números específicos, porque Israel mantém esses dados em segredo absoluto. Se Israel anunciasse o tamanho real das perdas dessas guerras, Israel desmoronaria imediatamente. Há um grande desgaste que Israel está sofrendo, e isso só prepara o caminho para um grande evento que está por vir, prepara para uma força terrestre presente agora na região, uma força terrestre. Talvez seja o exército sírio, apoiado pelo exército turco, uma força terrestre que irá invadir e libertar os territórios palestinos. Porque vai chegar um dia, e isso está próximo, em que o exército israelense estará exausto e fraco por causa dessas guerras. E talvez já esteja assim agora, ninguém sabe. E então encontraremos essas forças terrestres, e o campo será um terreno fértil para alcançar essa grande vitória. Prestem muita atenção, queridos espectadores. Até mesmo o planejamento iraniano talvez esteja indo nessa direção, porque o que o Irã tem mirado recentemente? O Irã recentemente atacou centros de suprimento militar, centros de apoio militar, atacou fábricas militares, ou seja, focou nesses alvos, claro, porque para que seja difícil para Israel consertar e reconstruir sua força militar novamente, ou seja, mesmo que essa guerra pare, o que na verdade será apenas uma trégua, ou seja, até outro momento. O importante é que depois disso, Israel não conseguirá consertar o que pode ser consertado, exceto talvez depois de muito tempo, ou seja, isso pode levar anos. Então, hoje, tenham certeza de que tudo o que está acontecendo agora é apenas uma preparação para o cenário de Saul. O Irã agora está adotando táticas militares completamente diferentes. Até mesmo os americanos ficaram surpresos com essas táticas e essas capacidades. O espectador que acompanha os acontecimentos desta guerra hoje, talvez às vezes passemos 2 dias sem ouvir, por exemplo, sobre um incidente causado pelo bombardeio iraniano, mostrado em imagens e vídeos, entre outras coisas. Então, nesse momento pensamos que esses ataques foram fracos, que esse bombardeio foi fraco, que foi inútil ou algo assim,
mas a realidade é que eram ataques que tinham como alvo centros militares, e Israel não admite essas perdas militares. Essa é a diferença que todos devem prestar atenção hoje. Quando um míssil cai em um prédio civil, há vídeos que mostram o tamanho das perdas, mostram as intervenções das ambulâncias, da defesa civil e assim por diante. Mas quando um míssil cai em um quartel militar, nenhuma imagem é mostrada. Apesar de ser o mesmo tamanho de perdas, o tamanho das perdas militares em Israel é muito grande, supera todas as expectativas. O jornal alemão Die Welt disse que os americanos ficaram surpresos com essas capacidades militares iranianas e que eles achavam que essa guerra terminaria apenas nas primeiras horas, com a rendição dos iranianos pela Venezuela. E hoje, há outros relatos dizendo que atualmente existem grandes divergências entre Netanyahu e o chefe do Mossad israelense, David Barnea. Por quê? Por causa das avaliações de inteligência que estavam erradas e envolveram a aliança Epstein nesta guerra. Ou seja, Netanyahu diz ao chefe do Mossad: "Você é o responsável por tudo o que estamos sofrendo hoje." É o que ele diz para ele. Por causa desses relatórios que você nos apresentou, que afirmavam que a situação social no Irã estava deteriorada e que o povo iraniano sairia para derrubar o regime imediatamente após o assassinato do líder supremo Ali Khamenei. Ele diz que esses relatórios envolveram a aliança Epstein nessa guerra, a ponto de hoje o Irã estar em uma posição de força e a aliança Epstein estar em apuros. Hoje, existem grandes divergências entre as duas partes, entre Netanyahu e o chefe do Mossad, segundo uma série de relatórios internacionais mencionados por um radialista em Israel que revelou isso também. O jornal alemão Die Welt disse que os Estados Unidos não acreditavam que o Irã tinha isso. Essa tecnologia avançada de mísseis, como a tecnologia de manobra, é uma tecnologia que o Irã adotou em vários mísseis. O melhor exemplo disso é o míssil que atingiu recentemente Dimona e Arad, que era apenas um único míssil e superou todos os sistemas de defesa com manobras, ou seja, graças à tecnologia de manobra. Essa tecnologia é nova para o Irã e ainda não foi usada com força. Foi revelada apenas em uma série de ataques. Ou seja, como uma mensagem de dissuasão, mostrando o que o Irã pode fazer se quiser destruir Tel Aviv com tudo o que há lá. Da mesma forma, o ataque que teve como alvo a base Diego Garcia, que fica a cerca de 4.000 quilômetros do Irã, também foi uma mensagem e uma surpresa para o mundo. Uma surpresa que revela que o Irã possui mísseis com esse alcance. Alcança até 4.000 quilômetros, diferente do anunciado de apenas cerca de 2.000 quilômetros. E essa mensagem não foi direcionada apenas ao Reino Unido, que possui essa base, mas a todos os países da Europa, do Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália. Uma mensagem de alerta de que qualquer passo para entrar nessa guerra fará com que seus territórios sejam alvo desses mísseis. Todas essas são capacidades que surpreenderam os Estados Unidos e surpreenderam o mundo inteiro. As estimativas de Trump não incluíam que o Irã possuía essas capacidades. E o que o Irã diz hoje? O que diz? Ainda tem muitas outras surpresas. O jornal britânico The Guardian disse que essas capacidades foram o que fez Trump pedir negociações hoje. E fala sobre um acordo para parar a guerra com o Irã e disse que isso é apenas um truque desse acordo. Apenas um truque para que os Estados Unidos saiam da guerra, sem apresentar provas. Podemos dizer hoje, caros telespectadores, que mesmo quando falamos sobre essa frente libanesa, quando falamos sobre o Hezbollah libanês, vemos que ele também está alcançando vitórias que não eram esperadas de forma alguma. Foi uma surpresa para todos. Todos achavam que essa frente tinha acabado, que não tinha mais nada a oferecer como resistência. Mas hoje ficou claro que todas essas especulações estavam erradas.
O partido apareceu com força e também surgiu com táticas militares e estratégias novas e diferentes do que era antes, a ponto de hoje elevar o nível das exigências, agora tem objetivos claros. Quer impor a retirada completa de Israel dos territórios ocupados. Fala sobre a libertação dos prisioneiros libaneses, fala sobre o retorno dos cidadãos deslocados e sobre a reconstrução das áreas destruídas no sul do Líbano. E há indícios de que o Hezbollah agora está travando uma guerra com novas táticas diferentes. Por exemplo, como eu disse no começo, ele também faz parte desse plano. Ou seja, ele está desempenhando esse papel específico de esgotar as capacidades militares israelenses, como mísseis, munições, drones e também tanques. Todos os dias ouvimos falar sobre a quantidade dessas capacidades e desses tanques israelenses sendo destruídos na frente libanesa. Isso acontece todos os dias. Também acontecem esses ataques com mísseis do Hezbollah, que também esgotam as forças de defesa aérea israelenses. Além disso, esses ataques confirmam o fracasso das garantias de segurança nas áreas do norte. Isso também faz parte da estratégia adotada, e que o Hezbollah, todos os dias, envia dezenas de drones que apenas coletam informações e monitoram os locais de concentração das forças israelenses, para que depois sejam atacados pelos sistemas de mísseis. Acrescente a isso também a guerra de emboscadas, que o Hezbollah já utilizava desde o início. Hoje, o exército israelense não consegue avançar nem mesmo algumas centenas de metros sem se deparar com uma emboscada. Israel diz que vai ocupar todo o território do sul do Líbano até o rio Litani, há cerca de 15 dias. E continua dizendo isso, mas está claro que hoje nem mesmo 10 quilômetros consegue controlar. São todas táticas bem-sucedidas que colocam o Hezbollah em uma posição de força, elevam o nível das exigências e o fazem voltar a ser como era durante toda a liderança de Hassan Nasrallah. E aqui todos devem prestar atenção a um ponto importante. A vitória do Irã nesta guerra será como uma vitória para toda a região. A vitória do Irã é o que obrigará Israel a atender às exigências do Hezbollah, talvez até as exigências do Hamas em Gaza e as exigências de toda a região, ou a continuar nesta guerra até que chegue o momento da decisão e da grande vitória. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar nas próximas horas. Inscrevam-se, cliquem no botão e deixem o like. Que a paz e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!